O que investimento fazer na educação dos filhos? Que tipo de coisa podemos fazer para termos um retorno maior nesse processo educativo, quando nossos filhos estiverem grandes e vão enfrentar um outro tipo de sociedade que nós até desconhecemos? É sobre investimento em filho, em educação, que eu quero falar hoje um pouco. O que podemos fazer para melhorar esse processo educativo com os nossos filhos, né? Os pais às vezes pensam que são coisas mirabolantes. Alguns pais colocam os filhos em tantas atividades que a criança fica completamente esgotada, é um sofreguidão. Sai da aula disso, vai para a aula daquilo, vai para não sei aonde, e corre para lá e corre para cá e tudo, achando que tudo isso é um investimento. O que teria retorno? A primeira das coisas que a gente pode pensar é não só nas atividades extras, nós vamos já falar um pouco sobre as atividades extras, mas nós temos que pensar primeiro nas coisas mais cotidianas. Primeira coisa, a escola. Eu me lembro, né, que os meus filhos, o uniforme deles, por exemplo, era colorido, né? Então era um xadrezinho e tinha laranja, azul, lilás, de todas as cores. Então a minha preocupação era, sei lá, ter uns 3, 4 tipos de cores diferentes, combinar a meia, né? E tudo para que a criança fosse muito bonita para a escola. Com o passar do tempo, há uns 15 anos mais ou menos, essa relação começou a virar uma relação dos pais com a escola muito ruim, né? Muito de ir lá buscar algum produto, né? Só que o produto educação não existe, ele só é dado no tempo. Então, a única coisa que você pode fazer com a escola são parcerias, né? Você não pode chegar lá e dizer que comprou um produto, porque esse produto ele é processo. Então, eu vi que, por exemplo, os pais não se preocupavam mais com isso, né? Então, as crianças iam de qualquer jeito para a escola, qualquer sapato, meias velhas, uniforme se acabando, né? E aí eu pensava, meu Deus, isso é um investimento. Isso é você dizer alguma coisa para o seu filho. Então, por exemplo, se a criança, você de manhã, quando arruma o seu filho, de tarde, seja lá o turno em que ele estuda, mas você vai arrumar seu filho para a escola, se você arruma ele todo bonito, cheiroso, com roupas limpas, com roupas bonitas e tudo, você está dizendo para ele que ele vai para algum lugar importante, que você dá importância para aquele lugar, né? Então, eu acho que a primeira coisa a se pensar é valorizar as escolhas que você faz. Se você escolher uma escola, valorize a escola que você escolheu do seu filho, bote ele arrumado, bonito, prestigie os eventos, vá assistir tudo que o seu filho fizer na escola, esteja presente, mande alguém, faça de um jeito que você possa estar presente e mostrar para ele o quanto você gosta e prestigia aquele lugar onde ele passa a maioria da vida dele. Pense que uma criança, né, fica 4 horas do seu dia, o resto ele come, dorme, então praticamente a vida social dele é na escola, né? Ele, para usar uma roupa nova, é num fim de semana, se você for sair com ele, senão ele fica em casa, né? Então a escola é como você ir para o trabalho todo dia e você se arruma, né? Então a criança, a primeira coisa é valorize a escola, através do cuidado, através da participação nos eventos, através do elogio para as coisas que ele faz. Então, esse é o primeiro investimento assim estruturante que a criança passa na vida e que a gente não vê muito acontecer. Depois, nós vamos ter a questão das atividades extras, né? Então, se a criança está em horário integral na escola, em geral a própria escola oferece algumas atividades, aí você tem que ver quais são as atividades que tem, o que é que você quer, não sei, depende de cada escola como funciona os esquemas das aulas extras. Mas a gente tem vários focos, né? Então, nós temos, por exemplo, o foco da língua estrangeira. Esse é um foco fundamental. Então, não existirá a possibilidade da criança não ter contato com uma língua estrangeira
durante toda a sua infância, porque quando ela chegar na vida adulta, com certeza ela vai precisar. Vai precisar porque a internet está cheia de língua estrangeira, vai precisar porque ele vai viajar, porque o mundo está ficando cada vez mais global, e é participante e tudo. Embora a gente saiba que os meninos estão aprendendo, né, as línguas através da internet, mas é sempre bom, quanto mais cedo você colocar o seu filho para ele utilizar os fonemas básicos da língua, né, é mais importante. Por exemplo, quanto mais cedo uma criança utiliza os fonemas da língua inglesa, mais ele falará sem sotaque. Mas também o sotaque não é importante. O importante é coloque numa língua, porque língua vai ser fundamental, ou é fundamental ainda, né? A outra coisa, a gente tem os esportes, né? Os esportes, eu não posso escolher para o meu filho o que ele vai ser. Entende? Ele vai ser um jogador de vôlei, ele vai ser isso. Isso tudo é besteira. Nós temos que proporcionar experiências. Então, por exemplo, nadar é uma sobrevivência. Então, toda criança, né, pelo menos entre 4 e 6 anos, deve participar de uma escolinha de natação, de forma que ele adquira o nado como uma forma de sobrevivência, né, nas águas. Então é muito importante, mas não precisa daí virar um nadador, daí virar um treinamento, virar toda uma obsessão em torno da criança. É uma experiência e é uma coisa fundamental para ele aprender. Ele pode, aí depois você pode colocar ele um pouco no tênis, um pouco no vôlei, aí no outro ano bota ele, aí vai variando de ano, de semestre, conforme a sua disponibilidade e os esportes que tenham na sua cidade ou disponível na sua escola. Então, eu acho que o esporte são experiências, a criança deve experimentar alguns esportes, para que ela possa ver um leque, esportes com bola, esportes na água, uma equitação, um cavalo, várias, dá uma riqueza, né, de experiências. Então, se a criança naquele semestre, naquele ano, está fazendo uma língua, aí bota ela no esporte, por exemplo, a natação para ela aprender, ela já sabe nadar, então vamos botar agora no vôlei, no futebol, em alguma coisa para que ela possa ter uma experiência diferente na área esportiva. Aí tem ginástica olímpica, tem tudo, né? Aí você tem que procurar que esportes estão disponíveis. O outro veio é a arte. A arte, ela tem o circo, tem a pintura, tem a música, tem instrumento. Também uma criança deve passar por essa experiência de uma educação musical. Então, por volta dos 6 anos, mais ou menos, né? Talvez seja até tarde, talvez aos 5, né? Mas por aí, por volta dos 5, 6 anos, vamos procurar alguma coisa musical que possa fazer com que essa criança tenha essa experiência, né? Às vezes nas sociedades não tem, né? No Rio, na minha época, era muito interessante, porque a gente tinha introduções musicais, tinha terapia com música, né? Então você tinha muitas alternativas artísticas através dos ritmos e de música para você colocar um filho, né? Mas se na sua cidade não tiver, na sua escola também não tiver disponível algum tipo de escolinha com música, né? Veja algum instrumento, né? Em algum momento, 7, 8 anos, você quer tocar um violão, quer aprender um pouquinho de piano. São experiências. O que você vai dar e o que vai ser chamado de investimento é a visibilidade que a criança vai ter das possibilidades esportivas, das possibilidades artísticas. Por exemplo, eu tenho um filho que fez no Parque Lage, no Rio, aula de desenho e de pintura. O outro fez música, né? A minha filha fez karatê, fez equitação, né? Equitação, ela pulava no cavalo e tudo. Então, você vai diversificando de forma que a criança possa ter essa diversidade de experiência. Isso é que é investimento. Então, investimento é ler uma história para o seu filho, investimento é jogar com seu filho, investimento é valorizar a escola do seu filho, é fazer com que ele experimente artes e esportes, é que ele tenha contato com uma língua estrangeira, né? Então, é uma coisa muito mais cotidiana do que colocar o menino num monte de aula. Tem gente que bota segunda e quarta, de tanto a tal hora, tal coisa e tal coisa. Isso dá uma confusão, né? E um cansaço mental na criança. Porque você, no fundo, quer um treinamento, uma coisa que dure muito tempo. Não precisa.
Em um ano, uma criança viu o que era um esporte de tênis. Num ano, ela viu o que era uma natação. Num ano, ela viu o que era. E ela vai vendo coisas. E aí, se ela gostar de uma específica, você deixa mais tempo e tudo. Até eles, naturalmente, eles cansam e pedem outro. Bom, investimento é uma coisa muito mais humana, muito mais de estar com o filho, de valorizar as coisas deles, valorizar as escolhas, do que dar muitas coisas e inventar muita atividade para a criança. Muito obrigada e vamos para o próximo vídeo. Um grande abraço.